Fala Dev, que bom te ver aqui na nossa terceira aula do desafio de agentes de IA com N8N na prática. Sensacional, hein? Essa aula aqui tá te deixando mais próximo de garantir seu certificado e concluir o seu projeto com a gente. Hoje a gente vai entrar de vez no jogo da inteligência artificial aplicada em produção. O que a gente vai fazer então? Nas aulas anteriores você já montou a infraestrutura e criou a base modular dos seus fluxos, agora é hora de você dar inteligência real ao seu sistema. Vamos processar mídias, usar IA para interpretar dados complexos e principalmente evitar um dos maiores problemas das automações por mensagens, que são as respostas fragmentadas e fora de contexto. Falta pouquíssimo para a gente chegar até o final. Você está firme? Você está comigo? Então, nessa aula você vai montar um workflow completo que vai receber a mensagem de mídia via WhatsApp usando a Evolution API. A gente vai baixar e converter esses áudios e as imagens também em arquivos que são manipuláveis pelo N8N. A gente vai transcrever esses áudios com a OpenAI. A gente vai analisar imagens com a visão computacional, também via OpenAI. E além disso, a gente vai orquestrar ali, a gente vai ter um orquestrador de fila de mensagens com Redis para garantir que os agentes de IA eles respondam com clareza, com coesão e com estratégia também. A ideia aqui é você agrupar as interações do usuário e entregar depois ali uma resposta única, completa, bem inteligente. E isso aqui é mais do que apenas responder uma mensagem com a IA. É sobre você criar aqui um sistema que interpreta a intenção do usuário, que entende o que é que ele está tentando dizer, mesmo quando ele vai enviar ali um áudio, depois uma imagem, depois uma pergunta solta. Tudo isso é importante para você entender que só depois disso a IA vai responder com algo realmente útil. Ou seja, essa fila de mensagens com Redis que você vai construir hoje é o segredo para que os agentes de IA eles consigam agir com um pouco mais de lógica e não só apenas reagir a qualquer coisa que é enviada para ele. Além disso, nessa aula você vai começar a entender o papel dos agentes de IA dentro do N8N. A gente vai discutir o que são agentes, como que eles interagem com os dados e com os usuários, qual que é a importância dos prompts, tokens, tools. O que é importante nesse processo? Por que ele existe? Porque não é só a gente chamar o OpenAI e esperar que a mágica aconteça, né? Não é assim. Você precisa criar os comandos certos, ter o contexto certo, ter o momento certo, tá? A gente não vai se delongar muito, mas é importante colocar todo mundo na mesma página. Você já tem o mais importante, com certeza, que é a visão de desenvolvedor. Ou seja, o que é que você vai aprender aqui de fato é como traduzir essa visão em fluxos do N8N, com as ferramentas modernas de integração, com as APIs poderosas que a gente tem nas mãos, e a IA não vai substituir o seu raciocínio, obviamente. Ela vai potencializar ele e hoje você vai ver isso na prática. Então, nessa aula você vai construir esse fluxo robusto para processar mensagens de mídia, áudio e imagem, usar o Redis para controlar a fila e evitar respostas quebradas e começar a aplicar os conceitos de agentes inteligentes dentro de um sistema real. Te prepare aí e bora para cima. O áudio e a imagem agora eles vão ter um caminho muito semelhante, tá bem? Então aqui vem um nó muito relevante do N8N, um dos mais poderosos, que é o nó de HTTP. HTTP Request. Para tudo que eu precisar fazer de HTTP Request, POST, trabalhar com APIs, esse é o cara que eu vou querer estar trabalhando. Tá? E aí de fato tem que voltar naquele Evolution, apesar de eu ter fechado, tem que voltar nesse Evolution porque aqui de fato a gente vai entrar nessa rota aqui, que é o Get Base 64 from Media Message. O que isso aqui vai fazer então? Eu preciso ter a minha URL da minha Evolution e eu preciso ter a instância da minha Evolution. Aqui ó, server URL e vou precisar ter a instância executando. A instância é aquele meu WhatsApp que eu conectei aqui ó. Então, esse aqui é o servidor ele está em Evolution RC Store, e esse aqui é a minha instância. Eu poderia ter mais instâncias aqui, por isso que eu preciso passar bem a instância que recebeu essa mensagem. Então, eu mandei um áudio, por exemplo, a instância vai receber e no meu servidor do local que está lá. Então, esse é o código que eu preciso. Existe uma coisa muito legal no N8N, que todo o código CURL, curl, eu posso pegar eles aqui. Isso é muito bom, tá? E eu pegando ele aqui no meu HTTP Request, import curl. Cara, isso aqui é uma delícia, porque ó, coloquei aqui, ele já vai importar tudo para mim, com as informações que eu preciso. Então eu vou precisar de um server URL, de uma instância e de uma API key. Já vou mostrar para você como pegar. E aqui, converter para MP4 como true, ele já deixa aqui como true. Acho que eu não vou precisar isso, tá? Nada de conversão. Eu vou tirar isso aqui, eu vou precisar só disso daqui da string, que eu já vou colocar aqui esse ID da mensagem. Então eu preciso de mais uma coisa, eu preciso do ID da mensagem. Então eu estou precisando do API Key, ID da mensagem, server URL e instance, tá? Vamos arrumar por aqui. Então por aqui, nesse payload, tá aqui message type, conversation,
Posso deixar tudo aberto ou poderia fazer um objeto aqui, tá? Um objeto, sei lá, evolution, só para eu ter mapeado um objeto evolution, que teria aqui a API key dele, que eu já vou colocar, já vou te mostrar como é que faz. Eu teria mapeado aqui o server URL. Deixa eu deixar server URL assim, tá bem? E eu vou precisar também do instance para esse cara aqui. E na minha mensagem, que eu poderia também estar mexendo na mensagem, poderia estar mexendo fechadinha também, poderia ser um message, mas eu vou deixar aberto, tá? Message ID, que eu já vou te mostrar onde que a gente vai pegar essas informações. Então eu preciso do message ID e fechou, né? Se bem me lembro, são todas essas informações. Tá, como que a gente vai pegar? Então, quando a gente for enviar por esse webhook, a gente vai ter essas informações aqui, ó. Esse ID é o ID da mensagem, já vou pegar ele aqui. Message conversation, ó, conversation, tá certo. O message type, perfeito. Message timestamp, acho que não vou precisar. Instance tá aqui, instance ID, tá aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Tô tentando só lembrar aqui se é o instance ID dali. Não, é esse instance aqui, tá? Mike Brito WA, é o nomezinho mesmo. E o server URL vai estar aqui, ó. Server URL. Tá vendo? E a API key, obviamente, que tá aqui também, tá? Beleza? Se eu quiser já passar lá para dentro bonitinho e não ficar mapeando na mão, que eu acho super válido, eu já vou pegar aqui e pegar um subworkflow, execute subworkflow. Aqui eu já vou pegar o meu subworkflow, que é o parse message. Aqui o meu payload, eu já vou organizar ele, que é um objeto. Aí eu vou pegar o objetinho que eu já tinha criado, mapeado aqui mais ou menos, né, o que eu quero nele, que é isso aqui, são essas informações. E vou trazer de volta para cá, porque daí fica mais interessante. Isso aqui pode fechar. Aqui, ó. Aí aqui, lembrando, isso aqui é um objeto JavaScript, então deixa eu arrumar ele bonitinho. É o message type. Eu tinha colocado na mão conversation, mas já vou colocar o certo aqui, tá bem? Ó, aqui em vez de fazer assim, vamos lá, passo a passo, bem tranquilo, suave na nave. Conversation tá aqui, ó. Message type, né, que é o que eu quero. Message type, tá aqui, ó. Message type. Boom. Lembrando, ele não vai aceitar assim. Então, node, troco isso daqui por isso, tiro o item e deixo esse cara aqui. Isso daqui eu vou repetir várias vezes ainda. Conversation é o que eu estou passando para lá. Vou deixar como chave normal. Só que eu vou passar o conversation aqui, esse cara aqui, tá? Então, só para eu não precisar, eu vou passar assim, body, não é no data, é no message. Então, tá aqui, body, message, conversation. Já errei. E quando eu erro, eu prefiro pegar aqui, soltar e só alterar o que eu tenho que alterar, que é isso aqui. Beleza? Fica mais rapidinho aqui, ó. Boom. Ah, e se você já programa há muito tempo e tá pensando, meu Deus, que trabalheira, eu também penso assim. Eu também penso, tá? Tem muita coisa aqui no código, é bem mais tranquilo de fazer pra gente que coda há muito tempo. E enquanto outras pessoas que não codam há tanto tempo, às vezes vai olhar e vai falar, não, mas aqui tá tão gostosinho de fazer, tão tranquilo. Tá bem? Então, normal, faz parte. Então, o ID é esse daqui, tá? Ó, key ID, esse é o ID da mensagem. Esse daqui, beleza? Então, troco por essa informação aqui. Cadê? Essa aqui já tá no Ctrl V. Então, deixa eu só ver se tá certinho. Message type conversation, conversation way, message ID, beleza. Agora o evolution, que vai ser um objeto, que vai ter a API key primeiro. Então, vamos colocar a API key dele, que vai estar aqui embaixo, né? API key. Troco isso aqui. E esse aqui eu tenho que fazer mesmo em algum momento. Então, fazendo agora já fica legal. Server URL. Vamos lá. Server URL é esse cara aqui. Boom. Troca essa primeira informação por essa. Vírgula. Certinho. Se tiver vermelho é porque você errou alguma coisa, né? Você já entendeu isso, né? Porque tá errado a parte de código mesmo. E aqui a instance, que tá aqui em cima, pessoal. Instance. Trocando pela informação correta. Boom. Tá aqui evolution. Só para eu ver, né? Ficar um pouquinho mais visual. Esse é o objeto que eu tô passando lá para dentro.
Tá bem bacana, tá bem legal. Então eu vou executar ele aqui. Deixa eu salvar, para não perder. Antes de executar, eu sempre gosto de salvar, porque às vezes, não sei, acontece comigo às vezes de dar uma travada na hora da execução. Então aqui é o parse message. Então eu gosto de já salvar, que já garante, né? Então vamos lá? Passando por eles, inclusive, uma coisa legal. P. O que isso aqui está fazendo? O P é o PIN. Então toda vez que eu executar isso daqui, ele já vai manter os dados que já foi executado anteriormente. Ele não precisa entrar no nó, executar tudo de novo. Então a gente ganha um tempinho aqui. E no parse message, então, na hora que eu chegar aqui, no parse message, já tem salvado aqui, tenho salvo, volto para cá na execução dele, que deve ter recebido aqui informação, tá vendo? Copy to editor, unpin, e aí a gente vai trabalhar aqui, ó, o dado chegou já bonitinho para mim, do jeito que eu preciso trabalhar com ele, tá bem? Tá bem, então, o message eu entendo que ele já vai chegar ali no content oi, beleza? Esse aqui é o que a gente está configurando agora, que é o get audio base 64. Bem interessante, né? Por que eu não acabei não explicando isso, né? Fui fazendo e não expliquei. O áudio, então, ele é enviado para o servidor ali do Evolution. O Evolution guarda esse áudio pra gente e eu preciso aqui no N8N, para trabalhar com esse áudio, eu preciso trabalhar ele na base 64, nesse momento aqui, tá bem? Então é isso que eu estou fazendo, pegando o áudio na base 64. Então aqui do payload, ó, onde está server URL, na verdade ele está vindo completinho, ó, tá vendo? Então eu vou apagar e colar o completo. E aqui onde está instance, eu tiro e coloco a minha instance. Já está ajustado, ó, evolution, certinho e tal. Então ele vai bater lá um post. Na hora que ele bater o post lá, ele precisa mandar a API key para ele poder ser liberado para trabalhar lá. Show de bola, passou a API key. E aí ele vai precisar mandar qual que é o ID da mensagem. Então aqui nesse caso, desse JSON aqui, nessa expressão de JSON, ID da mensagem message ID. Tá bem? Opa, acaba que às vezes quando a gente não habilita certo o expression, ele joga lá para baixo. Faz parte, tá? Quando não está habilitado certo. Vou trazer aqui de volta para ficar no lugar certo. Então aqui a gente vê um exemplo de como que a mensagem está sendo enviada. Tá? Então se eu mandar essa etapa agora, ele vai bater lá, mas não vai encontrar nada, porque ele não tem esse áudio. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar o áudio mesmo valendo, aí eu tenho que voltar para cá, tenho que tirar o PIN de tudo, aí de fato eu vou precisar tirar o PIN de todos os dados, salvar e executar o workflow no formato de listen, o evento que eu vou mandar aqui, né? Então, de teste, já que a gente está fazendo as ideias de teste. Deixa eu já abrir aqui meu WhatsApp enquanto isso. Tá? Abro aqui o WhatsApp, vou mandar uma mensagem em texto. Teste de mensagem em texto. Ok. Teste de mensagem em texto é ótimo. Eu mando mensagem em áudio, acabei de mandar uma mensagem em áudio. Olha só como que vem as informações agora. Eu já vou pinar essas informações. Então agora vem a message, como o audio message, vem uma URL inteira, tá vendo? O tipo do dado, qual que é o key, vem um monte de informação aqui, tá? Mas tem uma maneira que às vezes funciona no Evolution, só para galera que às vezes é mais nerdzinha, fala, bom, Mecão, mas por que você não pegou e não habilitou base 64 aqui? Beleza, já aconteceu comigo de dar problema com essa base 64. O que isso aqui faria pra gente? Uma etapa a menos. Isso aqui faria com que já viesse o base 64 aqui, tá? Mas eu já enfrentei problema, eu prefiro evitar a fadiga. Então, nesse caso, eu prefiro passar para lá todas as informações e pegar o áudio em base 64. Então, eu vou passar tudo para lá. O tempinho que está demorando, provavelmente ele está batendo em alguma coisa lá que a gente já vai ver. E aí, para eu ver lá, eu posso clicar aqui e Go to Subworkflow. Tá? Ou, como já está aberto aqui, venho na parte de Executions, pego isso daqui e vou copiar para o editor. Então, vou mostrar para você. Ele já bateu ali. Ok? Ele já bateu aqui e já pegou o base 64 pra gente, ó. Então significa que isso aqui tá tudo certo, a gente configurou certinho e ele pegou o base 64. O base 64, olha só, é simplesmente o áudio que eu mandei, só que em base 64 da programação. Coisa linda, né? Coisa linda de Deus. Então depois que a gente recebe isso daqui vai ser repetido para a imagem, depois eu repito, tá? Quando a gente recebe, a gente precisa agora converter a base 64, tá? Converter esse áudio da base 64 para um arquivo. Então olha só como que funciona. Vou colocar aqui File, Convert to File, tá vendo? Então convert, ó, move base 64 string to file. Então eu passo do base 64 para um arquivo, porque
A OpenAI vai precisar de um arquivo para trabalhar, não trabalha com a base 64, tá bem? Então aqui, ó, qual que é o tipo de dado? No meu JSON, qual que é o dado de base 64? Chama-se base 64, que é isso daqui, tá vendo? Então até que eu arrasto aqui, ele não fica como uma variável, ele troca por um nome. Legal. Do meu JSON agora, onde que eu vou colocar, daqui para frente no output, onde que eu vou colocar? Vou colocar ele dentro de um data, legal? E vou fazer uma pequena organização aqui. O file name dele eu vou deixar como audio.ogg e o meme type dele eu vou deixar como audio/ogg, sempre. Tá? Então ele vai passar aqui, eu já vou deixar dessa informação. Não vou arrastar esse meme type para cá e não vou deixar, sei lá, esse file name para cá que está OGA. Eu já estou deixando como OGG. Tá bem? Vou salvar aqui. Isso aqui deverá agora converter esse áudio. Inclusive, garantindo aqui, ó. Devia ter garantido. Ah, tá. Aqui ele já veio com as informações corretas. Beleza, não, sem problema. Então deixa eu dar um playzinho aqui. Então aqui eu já vou pinar, porque eu não quero ele batendo toda hora lá no webhook. Não precisa. Aqui virou um áudio, tá vendo? Se eu botar view, teste de mensagem... É isso aí, eu falei teste de mensagem em texto, né? Nada a ver, mensagem em áudio. Beleza, então recebi aqui, tá? Convert áudio 64 to file. Só para... Não? Convert áudio 64 to file. To file 1, o que eu mudei aqui? Tá vendo que eu errei alguma coisa, ele ficou to file 1, tá vendo? Se eu salvar aqui e atualizar, Command R, em algum lugar eu errei alguma coisa. Só não sei o que foi. Juro pra você que eu não sei o que foi. É isso aqui? Ah, é isso aqui, né? Note. O que eu fiz? Eu acho que eu cliquei no Note e escrevi o nome. E aí por isso que ele não mudou aqui. Eu tinha que clicar aqui, com espaço. Beleza. Bom, pessoal, agora já tem essa informação. Ó. Se eu clicar aqui, eu sempre vou ter essa informação. E agora? O que a gente vai fazer? Pô, agora ficou lindo. Agora eu vou mandar um transcribe áudio. Cara, olha que lindo, já existe um nó chamado transcribe, da OpenAI já tem um transcribe áudio, ó, transcribe recording, né? Transcribe recording. Então ele já serve para transcrever o nosso recording. Ixi, que delícia. Ele já pega aqui com o mesmo data que eu tenho e aqui está o áudio, eu não preciso falar nada, não preciso dar nenhum comando, tá tudo certo. Só vou trocar esse nome para transcribe áudio. Então, quando ele chegar aqui, eu já sei, já está minha chave de API, da OpenAI e tudo. Quando ele chegar aqui, eu já sei que ele vai me devolver a transcrição do que eu preciso. Tá ali, ó, teste de mensagem em texto. Tá vendo? Já tenho a informação que eu preciso, fechou aqui. Vou precisar de um nó muito semelhante a esse daqui, de set, tá? E esse nó que vai configurar o valor aqui final, eu vou escrever assim, ó, audio to content. Porque aqui eu quero sempre um valorzinho content e aqui eu pego o texto aqui, ó. Bum. Tá? Daqui a pouco você vai ter essa noção, porque assim a gente vai juntar esse e esse. Mas como ele está fazendo caminhos alternativos, sempre que a gente juntar depois a gente vai ter sempre esse conversation. Aqui, ó, conversation. Nem sei se vai precisar juntar, né? Porque no final do dia ele vai devolver o content. Sempre vai devolver content. A não ser, é claro, que não tenha um caminho, eu não tenho nenhum caminho fallback aqui. Se não passar o caminho, eu não acabei não pensando nesse daqui. Eu tô pensando agora, inclusive. Cara, se não é nem conversation, nem áudio, nem image que ele vai fazer, né? Provavelmente ele vai parar. Bom, no image agora, como eu falei, o caminho é muito semelhante a esse, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei nesse, Shift, tracinho pro lado, Ctrl C, Ctrl V. Tracinho do teclado pro lado, Ctrl C, Ctrl V, tá? Isso aqui não, mas essas outras duas partes sim. Então aqui vai ser get image base 64, né? Get image base 64. E aqui convert image 64 to file. Só para ficar claro o que ele está fazendo. E aí eu vou precisar mandar uma imagem. Não é que eu preciso assim mandar uma imagem, mas eu quero testar, né? Quero ver se está funcionando mesmo. Então, deixa eu pegar aqui credenciais de novo, tirar o PIN de tudo. Beleza, salvar, atualizar, só para ficar limpo. E vou ouvir o evento
Vou enviar novamente aqui, só que agora vai ser uma imagem. Vou até tirar uma foto da minha tela. Então, execute, ele está esperando. Vou tirar uma foto da tela e vou mandar. Enviei. Beleza, começou a executar o workflow. Parse message. Tá? Volto para cá. Vou vir no executions. Vou pegar essa última execução. Copy to editor. Unpin. Vai ter o probleminha do base 64 ali. Então deixa eu clicar de novo. E aqui ele fez a imagem. Deixa eu ver a imagem. Opa! Ah, sim, claro. Aqui, não, obviamente. Eu copiei o nó, mas sem converter ele para imagem, né? Gente, que isso? File name. File.jpg. Image / jpeg. Tá bem? Vou executar tudo. Então, salva, executa tudo e apresenta para mim a minha fotografia. Deixa eu ver. Isso, a fotografia da tela. Exatamente o que eu mandei. Fotografia da tela. Agora vamos ver se a nossa OpenAI vai saber analisar essa imagem, né? Então, OpenAI de novo. Aqui ele vai ter um Text Image, Analyze Image. Tá vendo? Então vamos ver se ele vai saber analisar a imagem. Então, qual que é o resource que eu tenho? Imagem, vai analisar a imagem. De uma lista, qual que é a inteligência artificial que vai analisar? Eu vou pegar o 4, talvez o 4 Mini. Esse GPT-4, eita nossa, GPT-4 ou Mini, pronto. GPT-4 ou Mini. Então aqui eu vou só colocar uma descrição bem simples, vamos lá. Descreva o que tem na imagem para auxiliar um agente de IA que irá utilizar sua descrição. Pronto. Aqui a gente vai mandar então um binary file, que está vindo do data, tá vendo aqui, ó, data, show de bola, já está linkado. Por debaixo dos panos aqui, fica em paz, que ele vai saber trabalhar com binary, tá? Com arquivo binário. Então vamos lá, vamos executar tudo aqui. Vamos ver como que tá o que eu pedi para ele transcrever para mim, né? Explica para mim, né? Descrição. Então a imagem apresenta uma interface de software com fundo escuro e uma trama... Cara, sensacional. Sensacional. Ele faz toda a descrição para mim, tá bem? E aí, é claro, agora eu preciso finalizar com a mesma ideia de output, que eu vou querer ver depois, vai ser o content. Content, e aqui vai ser essa informação. Tá? Então, independente dos caminhos agora, isso aqui já ficou perfeito aqui. Independente dos caminhos, tirar aqui o pin, salvar. Podia até ter deixado pinado mesmo, mas tá bom. Cara, independente dos caminhos, eu sempre vou ter um content sendo respondido. Você consegue visualizar isso? Sempre, ó. Isso aqui vai trazer para mim content, tá? Isso aqui, content. E isso aqui, content. Então, um dos 3 caminhos será utilizado aqui, tá? Volto para cá. Posso pinar esse dado aqui. Executar de novo aqui, pinado. Vou executar de novo ali, para ele passar lá. Vai passar por imagem de novo, fazendo todo o caminho da imagem. E aqui ele trouxe para mim o content. Tá vendo? Então, independente do que eu enviasse para ele agora, estaria funcionando dessa forma. Show de bola. Finalizamos essa etapa. Antes da gente continuar, deixa eu te contar um pequeno probleminha que eu estava passando aqui e como que eu resolvi ele. Talvez você também esteja passando. Tá vendo aqui que ele está ocupando muito de CPU aqui? Ele estava batendo, na verdade, 300%. Então, o que daria para eu fazer? Fazer um grayscale, aumentar minha máquina, show de bola, eu teria mais CPU para ele poder trabalhar. E mais memória e tudo mais. Eu fiz um power off, na verdade o power cycle, né? Vou voltar para cá para você ver, eu fiz um power cycle, que seria um reset, um restart da sua máquina, tá bem? Voltei no gráfico, rapidamente ele apitou lá para cima, tá bem? Show. O que eu fui ver? Eu entendi que o problema estava aqui no Supabase. Cara, o Supabase estava ocupando muita informação, ok? Deixa eu até atualizar aqui para ver se apareceu o que eu tirei de informação. Acredito que sim. Então, olha só. Então, é uma stack muito pesada. Não chega a ser pesada, tá? Mas tem muita coisa aqui acontecendo e é difícil a gente entender no detalhe. Então, a primeira coisa que eu fiz vamos lá. Eu primeiro abri aqui o nosso terminal, tá bem? No terminal, tá? Você já está vendo alguma coisa aqui. No terminal, eu rodei o seguinte comando aqui, ó. Docker stats format table, esse comando que está aqui na tela. E rodei ele aqui e comecei a ver quem é que estava usando muito CPU aqui,
tá? Então aqui eu posso ver já que, por exemplo, pegou um 7 aqui no DB, 12 no estúdio, tá? 18 no Kong, ok, aceitável. Mas tinha um aqui que estava batendo acima de 20 e tantos. Bateu um 20, mas ficava o tempo inteiro batendo acima de 20. Eu já vou te falar qual que é. Então, ó, Ctrl C para sair dessa parte, tá bem? Para cancelar essa parte. E aí, o carinha era esse Supabase Vector. Tá bem? Então, como aqui ele vem listando o nome dos containers, eu simplesmente dei um stop no Supabase Vector. Antes de eu dar esse stop, obviamente, eu fui aqui estudar um pouquinho mais. Encontrei esse post de 6 dias atrás, passando pelo mesmo problema que eu. E o rapaz falando aqui, cara, esse daí trabalha mais com a questão de logs. Se você vai usar internamente, assim, não vai usar massivamente, cara, tenta desabilitar e ver no que vai dar. Foi o que eu fiz, e ele tá falando no final, pô, tenta um outro server, né? Tenta um servidor mais forte, um servidor um pouquinho melhor, tá bem? Então foi o trabalho que eu acabei tendo aqui de restaurar o uso da minha máquina para não gastar tanta coisa, foi tirar, e por enquanto tá ok, tá? O gasto, assim, caiu bastante, ficou bem performático, e eu tô gostando do que eu encontrei aqui. Agora então a gente vai mexer na fila de mensagens, como que a gente vai receber muitas mensagens quando a pessoa manda mensagens picadinhas, né? Oi, como vai? Tudo bem? Tudo separado, assim, manda enter, enter. E o que acontece? Se a mensagem passasse de uma vez, ia passar para a inteligência artificial, ela ia responder primeiro o oi, depois ela ia responder o tudo bem, depois ela ia responder o como vai, ia ficar uma conversa meio esquisita, tá? Então a gente vai trabalhar com a fila de mensagens aqui. Bom, e lembrando que uma fila de mensagens, o que uma fila faz, né? Uma fila faz justamente o caminho de receber as mensagens na sua ordem de chegada. Uma fila é a primeira a entrar, beleza? É a primeira a sair, tá? Então só memoriza isso porque a gente vai trabalhar no Reds ali com uma fila e eu vou voltar aqui para a gente poder conversar mais sobre a fila. Muito bem, então vindo aqui nessa parte, a gente vai iniciar primeiro organizando um pouco dos dados que a gente tem aqui, beleza? Eu vou criar aqui um set. Esse set vai ser um payload geral, tá bem? Vou escrever assim, ó, payload no nome dele geral. E daqui para frente eu vou passar alguns dados de uma maneira mais organizada, tá? Vou salvar aqui, já tem um dado pinado aqui, o último dado que a gente trabalhou. Vou só trabalhar certinho passando por as informações. Show. Aqui ele vai chegar, parseando a mensagem. Eu acho que aqui está na imagem ainda, né? Beleza, então o conteúdo é oi. Não, o conteúdo na verdade era oi. Isblock null. User info, tá ali, pegou certinho da base de dados, e aqui webhook, tá bem? Bom, então como que eu vou mapear isso aqui para você? Você já aprendeu a colocar, por exemplo, um payload, colocar em formato de objeto e boa. Mas aqui eu quero mostrar para você um outro jeito de mapear as coisas, tá? Então, eu vou ter um payload numa hora que vai ser o payload from me, não é isso? Payload from me, vou colocar o sinal de igual aqui, e aí vou trabalhar com o node. Nós vamos pegar lá do node webhook. Legal? O que a gente vai pegar lá é o JSON. Do JSON a gente vai pegar o body. Do body vem o data. Do data vem o key. E do key vem o from me. Então eu já vou ter o from me aqui trabalhando para mim, tá bem? Eu vou pegar já essa inicial aqui. Esse aqui eu vou acabar usando bastante, acredito eu. JSON. Show. Legal, então eu vou ter o from me aqui. E vou ter o payload. Vou chamar de from, ok? O payload from, ele na verdade vai ser o ID, o remote ID, né? Vai ser ó, do body, data, key, remote did, que é esse daqui, tá bem? Ou seja, o número que está conversando nesse momento. Bom, se eu executar esse step agora, antes da gente executar, vamos pinar todos esses dados aqui para ele ser bem rápido a execução. Vou voltar para cá e vou executar esse step. Legal, então já tenho aqui ó, payload from e from me. Olha só, você conseguiu perceber que aqui eu estou fazendo payload assim, ó, ponto e segue? Muito bem, então eu estou criando um objeto a partir de uma interface mais low codezinha. Então, no code basicamente, né? Ainda está low code porque eu ainda estou digitando algumas coisas aqui. Mas desse jeito aqui que é a galera que geralmente gosta de trabalhar, tá bom? É um jeito mais tranquilo de se trabalhar aqui, imagina assim. Legal, então agora eu vou fazer da mensagem, ó, payload, eu vou criar uma para message, tá bem? Aí o message vai ter um ID, primeiro eu vou criando aqui, depois eu vou populando. Payload, message, vai ter um date, vai ser o dia que foi, data e hora da mensagem enviada, porque na fila de mensagens vai ter um momento que eu vou verificar se passou 15 segundos, por exemplo, da última mensagem. Passou 15 segundos,
então aí a gente vai responder a pessoa, mas é mais ou menos isso. Então eu vou precisar da data e hora dessa mensagem. Essa mensagem, então, ela vai ter um content, que vai estar ali, inclusive, esse aqui eu já posso até arrastar, já está no nó anterior, né? JSON content. Nós vamos ter também um payload da mensagem, ó, payload, message, que eu vou precisar mais aqui? ID, date, content. Por enquanto, o que eu estou imaginando é isso aí. Pode ser que mais para frente eu precise de mais alguma coisa, aí a gente dá uma olhadinha, beleza? Então aqui, sinal de igual, vamos começar a colocar do body data key, aqui vem o ID da mensagem, ó, mensage, tá ali, ID. Então esse aqui é o ID da mensagem, aqui vai vir sinal de igual, aqui, beleza, aqui vem do body, data, o que eu estou procurando aqui? O date dessa mensagem, então aqui eu acho que vem message, e aqui vem um timestamp, ou message timestamp, ó, já está aqui, ó, message timestamp. Por ele ser um timestamp, eu vou organizar ele aqui, ó, para ser um toDateTimeS, porque daí ele vai ser convertido aqui, ó, tá? No formato de timestamp que é entendido, blá, 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 blá. Fica melhor a conversão aqui para trabalhar depois, legal? Fechado. E o content já está aqui. Então, eu teria a organização agora das minhas mensagens, vamos ver? Tá? Das mensagens tem algo vazio, claro, isso aqui, né? Tá vazio ainda. Mas aí eu vou ter um payload do Evolution. No payload do Evolution, a gente tinha feito ele, a gente tinha feito ele em algum lugar também, mas vamos começar a arrumar aqui. Então eu tenho o API Key, nós vamos ter o payload Evolution server URL, e nós vamos ter o payload Evolution Instance. Um detalhe super relevante, tá? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Maicão, por que você não botou esse payload aqui antes? Ao invés de você ir passando, né? Ó, onde tem o WhatsApp, tem o Remote GID, agora lá ficou o From. Aqui, né? De novo, o WhatsApp, o From Me tá aqui usando. Aqui nesse par você pode notar o Message Type Conversation, ID, Evolution. Pô, por que você não colocou antes isso daqui? É tão legal. Por quê? Até essa parte da mensagem eu estou mexendo muito nos dados. Eu estou mexendo nos dados do usuário, que eu vou pegar eles, né, claro. Eu vou verificar aqui se eu devo bloquear ou não. Aqui eu vou trabalhar a mensagem, então se ela vier de áudio, de imagem, etc, eu vou trabalhar essa mensagem. Então aqui nesse momento do meu workflow é que eu percebo que talvez esses dados eles vão ficar um pouquinho mais fixos aqui, tá? E eu só vou trabalhar com eles, então faz um sentido eu ter organizado dessa forma. Na minha cabeça faz um sentido ter organizado dessa forma. Então aqui agora a gente vai pegar o API Key, JSON Body, API Key, show. Vamos pegar aqui o server URL, então sinal de igual, body server URL, maravilhoso. Sinal de igual, chaves, colo aqui, e aqui eu estou procurando instance, né? Body, instance. Show. Então aqui eu vou ter agora a parte do Evolution configurado. E por fim eu vou ter no payload, o meu payload que está navegando, payload, carga útil. O que eu vou ter dessa carga útil vai ser agora o UserInfo. UserInfo, tá bem? Esse UserInfo ele vai vir aqui, mas eu vou fazer daquela maneirinha mesmo aqui, ó. Sinal de igual, node, venho aqui com UserInfo, que é o nome do nó, e venho aqui com o JSON dele, JSON. Beleza, o objeto completo ali, vamos executar o passo. Não, tem algo errado, JSON, deixa eu ver, ele tá objeto assim, aqui eu botei como string, mas ele tem que ser um object, beleza? Execute step, aí sim, perfeito. Tá bem? Então, tudo muito bem organizado aqui, de payload, dessa forma fica bem tranquilo de trabalhar com os próximos passos. Lembra sempre de salvar. Beleza pura, vou pinar esse dado aqui também, que daí a gente já vai ter essa informação para passar para o próximo nó, que vai ser agora vamos criar um próximo workflow aqui. Pô, criei, de que maneira que eu fiz aqui, eu não sei, deixa eu ver se ele salvar, pode salvar, né? O que eu fiz aqui? Não criei nada, então vou criar aqui, SDR, aqui vai ser message queue, messages, né? Tanto faz. Message queue ou message queue. Vou iniciar aqui, vou colar uma coisa aqui pra gente, ó, fila de mensagem, buffer de mensagem, agrupamento de mensagem, fila de mensagem, queue, enfim, aguarda um tanto de tempo antes de seguir o fluxo, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou precisar receber é when executed by another workflow, payload, e vamos receber aqui o payload que estamos configurando.
através do objeto, beleza? Salvei. Salvando aqui, a gente pode voltar para o outro, que é o SDR. E aqui a gente pode adicionar o subworkflow, enviando o dado lá para dentro para a gente trabalhar com ele, né? Então, message queue, payload, aqui sim eu posso só arrastar e soltar aqui, tá? Vou executar essa parte, beleza, mandou para lá. Vamos lembrar de renomear ele para message queue. Ok, vou deixar salvo, bacana, e vamos abrir ele, subworkflow, abrir outra tab, maravilhoso, para a gente poder então continuar o nosso trabalho aqui. Inclusive, eu achei que eu tinha recebido o dado, obviamente, venho aqui na parte de execuções, copio para o editor, já vem pinado, já temos o dado pinado. Então, qual que é a lógica aqui? A lógica é primeiro construir a fila com o Redis, tá bem? Então, vou pegar o Redis. Redis, para construir a fila, ele tem uma ideia aqui de push data to a red list, ok? Que é essa lista aqui. Aqui eu vou chamar de add to queue, adiciona fila, é um push. Qual que vai ser o nome dessa lista que eu quero imaginar? Então, é aquela ideia de colocar um from, e aqui eu vou colocar messages, tá bem? Show. Qual que é o dado que eu vou querer colocar aqui? Eu vou querer colocar o objeto de mensagem inteiro, tá? Só que nós temos um probleminha. O Redis guarda valores em string, não em objeto. Isso aqui é um objeto. Por isso eu vou fazer um parse, ó, JSON, stringify, eu vou transformar, então ele é uma função do JavaScript, passando esse argumento da mensagem, eu estou transformando esse objeto em uma string. Então ele vai guardar o objeto inteiro. Por que, Mike, o objeto inteiro? Porque na minha lógica daqui para frente, em algum momento, eu vou precisar da data ali, do ID, você vai entender cada um desses momentos aqui. E com certeza do conteúdo para agrupar. Tá? Agora essa ideia do tail aqui que é super importante. Lembra que a fila, então, ela é naquela ideia do FIFO, first in, first out. Ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então se essa mensagem 0 aqui, ela é um oi, essa mensagem 1 aqui é quero saber mais, e essa daqui é sobre como vai. Se a primeira sair, então ela vai ficar mais ou menos assim, só para você entender. Vai ficar, a inteligência artificial vai responder essa mensagem, depois essa, porque ela vai olhar daqui para lá, tá bem? É o jeito que vai ser olhado o agrupamento dessa mensagem. Na hora que a gente agrupar essa mensagem, ela vai vir daqui para lá. Sendo que o oi vai ser a última parte, tá? Então vai ficar tudo cagado, né? Então o que você imagina comigo? O tail, ele vai inverter essa ideia, tá? Ele vai inverter a ideia de, na hora de agrupar as mensagens, ele vai agrupar daqui para lá, bem certinho, com a ideia inversa, tá bem? Então é isso que ele faz. Volto para cá e vamos só habilitar o tail, pronto. Na hora de habilitar, na hora que você ver essa lista de mensagens, você vai ver ela bem certinho. Oi, como vai? Tudo bem. Tá? Não vai ser ao contrário. Tudo bem? Como vai? Oi. Beleza? Ok, então vou salvar aqui. Isso aqui, então, ele adiciona um item na nossa fila. Show? Se eu adicionar esse item agora aqui, eu vou ver um output normal, aqui de boa, e a mensagem ela já vai estar na fila assim que eu pegar essa mensagem. Então, no Redis, eu vou pegar a fila agora, a partir de um get. Beleza? O que eu quero chamar daqui para frente vai ser messages, daqui para frente, e o que eu vou pegar aqui vai ser do from. Eu vou pegar o messages. Legal. Detalhe muito relevante aqui é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Daqui a pouco a gente vai... Bom, daqui a pouco eu vou voltar aqui para te mostrar o problema que vai acontecer. Vou esperar acontecer o problema que vai ser legal, tá? Porque aqui eu só arrastei o dado, tal, na minha cabeça, pô, tá funcionando. Vai ter um probleminha que eu quero mostrar depois. Então, se eu executar agora, o que eu vou ver aqui na fila? Duas mensagens, ó, mensagem 1 e 2 repetindo, né, inclusive, né? Tá repetindo do mesmo timing aqui. Não tem problema, por enquanto pode deixar aí. Agora aqui a gente vai trabalhar um switch. Esse switch ele vai ver para mim, cara, detalhes bem relevantes. Antes de eu construir ele aqui, deixa eu desenhar para você entender. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se a mensagem inicial chegou, eu vou verificar se eu devo já continuar para frente. Na verdade, a primeira coisa que ele vai fazer é parar 15 segundos. Tá bem? Parar 15 segundos. Se chegar a segunda mensagem, eu preciso verificar se essa mensagem vai ter que ir por uma espera. Então imagina que a mensagem 1, 2, 3 vai ser agrupado tudo numa espera. Tá bom? Na filinha da espera. Todas elas vão estar dentro da fila, mas esse switch é o que vai fazer eu segurar o meu workflow ou continuar ele.
E a regra que eu quero aplicar é a seguinte. A primeira mensagem que vai entrar vai disparar um nó chamado wait, de espera. Tudo bem? Essa daqui vai disparar um nó de espera. Show! Antes dele continuar, ele vai ficar esperando para agrupar outras mensagens. Depois de 15 segundos, aí sim continua o fluxo com todas as mensagens agrupadas. Vamos só ver como que isso é construído aqui, porque vão vir bastante detalhes. Por exemplo, a ordem de construção aqui ela é um pouco confusa em algum momento. Vamos só ver se você vai entender a confusão ou não. Então aqui, eu primeiro preciso pegar o valor do ID da primeira mensagem. Eu quero ver se a primeira mensagem tem o ID, a primeira mensagem que está sendo colocada aqui, o ID dela, se é o ID dessa mensagem de agora. Então, entrando mais uma vez no desenho, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Primeira mensagem que entrou, o ID dessa mensagem é o mesmo ID dessa mensagem? Opa, legal. Quando chegar a próxima mensagem, o ID dessa mensagem é o mesmo ID dessa mensagem? Primeira da fila? Não. Ah, então aí ele vai para a fila de espera. Tudo bem? É isso que a gente vai construir nesse momento. Então vamos lá, para eu pegar essa informação, ela está em JSON. Sim, claro. Lembra que JSON Messages, o que ele vai trazer para mim? O JSON Messages, ele está trazendo um array, só que um array lá dentro com strings. Eu não consigo pegar a imagem primeira, porque é uma string de array. Então não funciona para mim. O que eu preciso fazer é um parse, JSON parse, transformo essas mensagens, esse array de mensagens, no caso eu vou pegar a primeira mensagem aqui, tá? Transformo o array, deixa eu ver só se está faltando aqui, ó. Transformo ele de volta no objeto para pegar o ID da primeira mensagem. Messages first, pego o ID da primeira mensagem. Essa mensagem de agora, ela está vindo ali do, vou chamar assim, ó, node, ok, payload, ela está vindo lá do payload, JSON, payload. Lá nós vamos ter, no caso, o message ID, tá bem? Então, essa daqui seria a mensagem do momento. Lembrando que estão iguais o ID, ó. O ID é igual, porque essa mensagem 0. Se a gente fosse pensar assim, tá? É porque eu preciso rodar ele depois para poder mostrar para você esse ID mudando. Mas, se essa fosse a mensagem 1, a primeira mensagem que está aqui na fila, tem o mesmo ID dessa mensagem de agora. Se eu mandasse uma próxima mensagem, o primeiro ID aqui seria o primeiro ID, esse aqui já seria o outro ID. Então, nesse caso, quando for da segunda mensagem para frente, né? Excluindo a primeira, eu vou fazer aqui um do nothing, ou seja, não faça nada. Só o output dele, né, não faz nada. Tá bem? Faz nada. Depois eu vou ter um caminho aqui, eu vou precisar parar o fluxo aqui para ele ficar esperando. Então, por enquanto, faça nada. Tá? Daqui a pouco eu vou ter um nó aqui que vai ser continue. Deixa eu já arrumar os nomes para você poder ver. E daqui a pouco, o último, que eu vou deixar até como um fallback. Um fallback seria um extra output, que vem com um nome, rename, para wait, que seria o aguardar a mensagem. Só para a gente poder ver ele bonitinho aqui, ó. Acho que tá tudo, acho que esse continue deveria ser com letra maiúscula, continue. Tá? Continue. Beleza. Então, ó, do nothing a gente já tem o que é que vai acontecer. Acabamos de fazer a lógica do nothing, beleza? A lógica é a seguinte. Apenas a primeira mensagem entrou, todas as outras vão para a fila, vão ficar esperando. Fim de papo. Tá feita essa daqui. Agora, para continuar, eu preciso esperar um tempo. Tá? Eu preciso pegar a última mensagem que foi enviada. Então, deixa eu já pegar aqui, para você entender enquanto eu estou falando. Tem que fazer o parse, né? JSON parse. Passo aqui como argumento o JSON messages last. Tá? Eu vou ter a última mensagem e vou pegar depois, fora do parse aqui, né? Fora do parse, vou pegar o ID da última mensagem. Na verdade, vou pegar o date da última mensagem. Que horas que foi enviada a última mensagem? O date time dela. Eu quero saber se ele foi anterior, se a última mensagem foi anterior a, deixa eu mudar para expressão, e vou colocar aqui a seguinte expressão. Agora, menos 15 segundos. Calma que eu já vou explicar e você vai entender essa lógica aqui. Seconds. Uma lógica bem legal. 15 seconds, tá certo. Uma lógica bem legal. O que acontece? Ó, mandei essa primeira mensagem, vamos pro desenho? Mandei a primeira mensagem agora. Bum! Qual que é o primeiro do switch? O primeiro do switch é, o ID dessa mensagem é o mesmo ID dessa mensagem? Sim, então não vai passar. Tudo bem? Eu falei que é igual? Gente, nossa, perdão.
Aqui eu deixei como igual, acabei de falando, esquecendo. Aqui, na verdade, a gente tem que falar que ele não é igual, né? Os IDs são diferentes. Eu fiquei falando toda hora, ID diferente, esqueci de arrumar aqui. Mas tá aqui, ó. Não é igual. Beleza, então tô olhando aqui. O ID dessa não é igual ao ID dessa? Opa, peraí, Maicão, lógico que é igual. Então, beleza, não entra na primeiro switch. Segundo switch é o quê? A data enviada dessa mensagem passou 15 segundos? Não, pô, a mensagem acabou de chegar. Legal, se a mensagem acabou de chegar, ele não vai entrar no segundo nó também. Então, só falta ele cair para o último nó, que é o wait, que é esperar. Aí, nesse último nó, nós temos uma ideia de wait aqui. Olha que bacana. Só tem esse caminho para a primeira mensagem entrar. Essa aqui é a primeira mensagem, pessoal. Entrou, esperou 5 segundos. Presta atenção, 5 segundos, não é 15. Esperou 5 segundos, vem aqui e pede de novo a fila de mensagens. Aqui nós teremos um problema. Porque o JSON que vai sair daqui não é esse JSON que está entrando aqui, do payload. Não é. Ele é o JSON do wait lá, que ele já está modificado. Por isso, isso aqui já teria um problema danado se a gente continuasse assim. Isso aqui viria vazio. Não, ele não ia encontrar essa informação. Então, por isso, a gente vai voltar no node que tem essa informação correta. Que pode ser o node do payload mesmo, que é o primeiro nó. Payload. Lá você vai ter o JSON, que vai ter o payload, que vai ter o from. E aí a gente tem esse númerozinho garantido aqui sempre, tá bom? Porque agora, esse é o erro que eu falei que teria. Como ele está voltando para cá o fluxo, ó, o JSON, que você tem que imaginar que está passando um JSON aqui nessa linha, não é o mesmo que estava nessa linha. Ele foi alterado em algum momento aqui, tá bem? Em algum momento ele vai ser alterado, das coisas que a gente está mexendo aqui. Legal? Então, olha só, fizemos o fluxo inteiro para a primeira mensagem. Agora vamos entender o fluxo da segunda, tá? Da segunda, enquanto tem a primeira acontecendo. Vai funcionar mais ou menos assim. Será que se eu tirar um print aqui vai ser legal? Acho que eu vou tirar um print aqui, porque daí o print brincando aqui eu acho que vai ser uma delícia. Vamos colocar aqui, ó. Nossa, perfeito. Então, o que vai acontecer, pessoal? Mensagem primeira chegou. Isso aqui tem que ficar para arrange, reorder, bring, send to back. Beleza. Ó, chegou a primeira mensagem, foi guardada na fila, boom, vou até deixar ela na filinha aqui, aí ela passou aqui, opa, não consegui, aí ó, danada, tá ficando, cadê? Aí, tá bom, agora sim, chegou a primeira mensagem, ficou na fila, tá, aqui tá guardando a fila, mas vamos imaginar ela passando aqui, passou, tá, olhou, o ID dela não é igual, pô, peraí, é igual, então beleza. O tempo de agora, que ela acabou de chegar, passou 15 segundos? Não, pô, acabou de chegar. Então só sobra o wait para ela vir e aguardar 5 segundos. Ela vai voltar para cá, tá? E vai pegar-se todas as mensagens da fila, mas vamos supor que seja só essa. Voltou para cá, o que ele vai fazer? O ID, opa, não. Passou 15 segundos? Não, wait, volta para cá. Aí ele vai passar nesse wait aqui 3 vezes. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Na hora que ele voltar aqui, bateu. Passou 15 segundos, continua o fluxo. Bum. Ela sozinha, tá? Beleza, temos ela sozinha. Tá, agora vamos fazer ela com as amiguinhas chegando. Então vamos lá. Chegou ela, então vamos supor que ela tá parada aqui, nesses 5 segundos, aí já chegou a próxima mensagem. Então aquele foi o oi, aí a próxima já chegou. Como vai? Fazendo aqui toda a fila. Opa, a primeira construção aqui é o quê? O ID dessa mensagem é igual ao ID dessa mensagem? Não é igual. Opa, não é igual, é o disparo para ela vir para cá. E por acaso chegou a segunda mensagem também. Já é o disparo para ela vir para cá. Tá bem? Bom, chegou. Tá? Legal. Então o que está acontecendo? Essa daqui está trabalhando. Ou vamos fazer até melhor. Vamos fazer até melhor. Passou 5 segundos, chegou essa daqui, foi para a fila. Essa daqui passou e testou 5 segundos. Testou o 10º segundo. Essa daqui chegou junto. Brum, ficou aqui já, né? Porque bateu na primeira ali. Passou-se o tempo. Passou o tempo. Agora ela vai falar assim, amiguinhas, vem todo mundo com o pai. Vem todo mundo, junta tudo, agrupa tudo aqui e vamos pra frente. Eu só não consegui pegar tudo aqui. Agrupa tudo, vem galera, pega todo mundo. Aí vem pro continue, quer dizer, na verdade o continue vai agrupar, tá? Não é que ele vai agrupar tudo aqui, mas o continue vai pegar e agrupar, porque ele vai puxar lá da fila do Redis e continuar. Opa, cara, eu não sei, eu acho que ficou bem claro, tá? Eu ensino N8N para pessoas muito iniciantes até em programação. E essa parte é bem complexa de se ensinar, porque eu preciso ensinar muitos conceitos, conceito de fila, conceito de variável, é tanta coisa que eu preciso ensinar, conceito de lógica, que acho que ensinar para vocês que programam deve ser uma delícia, assim, vocês olharem e falar, pô,
já entendi tudo, é maravilhoso. Então eu fico feliz por isso, tá? Então do jeito que está aqui, eu tenho que fazer então só um caminho para ficar agrupando, tá? O caminho para ficar agrupando é o seguinte, sempre que eu precisar que um sub-workflow pause o meu workflow pai, eu preciso ter um filter aqui, ou alguma condição que vai pausar tudo. Tá? E esse filter aqui para mim, ele é bem tranquilo, o que eu imagino que ele vai fazer pra gente. Tá? Ele vai pegar das mensagens, veja bem que aqui a gente veio com a fila mudada aqui, né? Na hora que passou aqui, o JSON foi alterado aqui para messages, só vai ter JSON messages. Tanto é que quando ele vem para cá, como eu falei, ele vai ser alterado, não vai ter nada do anterior, só vai ter o messages aqui. Então eu vou olhar aqui o seguinte, primeira coisa, garantir que esse messages existe, tá bem? Gosto de garantir as informações. Então aqui, do JSON messages, primeiro, por ele ser um array, eu quero garantir que ele existe, beleza? O array existe, agora uma nova condição. E, além do array existir, ele precisa agora, lembra que o primeiro array não vai entrar aqui, né? Então, para garantir que ele não vai entrar aqui, os messages aqui para frente, o array, o tamanho dele deve ser menor, ó, um tamanho menor, cadê less, ó, menor ou igual a 1. Tá bem? Menor ou igual a 1. Para que ele pare. Por que para que ele pare, Mike? Vamos lá. Bem tranquilo. O que vai acontecer aqui é que, se você parar para pensar, o JSON messages vai existir. Porém, o array ele vai vir acima de um item. Sempre acima de um item, né? Porque ele veio o zerinho aqui e ficou batendo aqui, tá? O zerinho é o zerinho. Chegou o próximo, na hora que ele chegar aqui, vai existir e ele é acima de um item, tá? Acima de um. Legal, então ele vai bater nas duas coisas, ele vai olhar e vai falar assim, ó, esse array de mensagens, ele tá menor ou igual a 1? A resposta é não. Então ele existe e, pô, ele não é menor ou igual a 1. Então, o que vai acontecer com esse momento aqui? É o momento de keep waiting. Keep waiting. Simples, né? Fique esperando. É como se ele batesse aqui e ficasse acumulando as mensagens aqui. Não que ele vai acumular aqui, né? Ele vai acumular nessa fila, mas batesse aqui, todas as mensagens que chegarem aqui, elas vão ser sempre um array acima de 1. Então, ela vai parar aqui. Aqui o fluxo para, ele não tem que continuar. Lá no fluxo principal, né? Ele vai parar por aqui. E ele só vai continuar nessa linha aqui, com a mensagem 0, trazendo todas as suas irmãzinhas. Pensando assim, né? Todos os seus colegas. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro de tudo, eu limpo a fila. Então, vem aqui. Q Redis. Aqui eu venho e deleto uma chave. A chave que eu tenho que deletar aqui. Trazendo, então, lá do payload, JSON, payload, from messages. Legal. Deletei a fila todinha, tá? Remove ou cleanup. Deletei a fila todinha. Assim que deletar a fila, só baixar um pouquinho aqui. Assim que deletar a fila, agora você pode fazer um set aqui, que vai fazer o ajuste das mensagens. Eu vou chamar ele de output. Então, o que vai chegar nesse set para que a gente possa ajustar ele, tá? Eu vou primeiro passar lá para frente o message. Apenas a mensagem já toda agrupadinha, uma mensagem final. Tá? Ele vai ser uma string mesmo, e aqui a gente vai pegar do JSON messages, porque é o que vai chegar aqui pra gente, ele é um array. Então eu vou mapear no JavaScript, esse map funciona assim, para cada item do array, modifique o item e devolva depois o array inteiro. É isso que ele vai fazer. Então pegue o item, modifique o item. O que eu preciso de dentro desse item? Lembra que, primeiro, ele é uma string, o item é uma string. Segundo, além de transformar de string, eu tenho depois a data, tenho o content, que é o que eu preciso, o content, e tenho o ID. Então eu só preciso do content. Então primeiro eu faço parse, JSON, parse, para que ele pegue a string, item, e dela apenas o content. Só de fazer dessa forma no JavaScript aqui, ele já pega o item e modifica esse item. Então, daqui para frente, eu vou ter um array agora só com os conteúdos. Então, se a mensagem foi, oi, como vai? Tudo bem? Então, ele vai ter todos esses só que no array. Posição 0, 1 e 2. Então, eu posso fazer um join do JavaScript
e separar por espaço. Então vai ficar agora o join transforma esse array numa string e cada posição do array primeiro coloca um espaço. Oi, espaço, como vai? Espaço, tudo bem? Espaço. Fechou aqui a lógica, tá bem? Será que acertamos? Não sei, vamos ter que fazer e vamos ter que fazer de uma forma que eu pegue a fila, se eu rodar aqui provavelmente já vai limpar a fila, tá? Porque já passou o tempo, né? Passou o tempo, então ele já vai dar uma fila limpa aqui pra gente. Se eu chamar essa fila, só pra eu ver, deixa eu ver se eu consigo duplicar esse cara aqui, pegar manualmente mesmo esse ID e verificar se a fila tá limpa. Só uma curiosidade mesmo, né? Vou jogar aqui, vamos ver se a fila tá limpa. Ó, messages null, a fila tá limpa. Então, beleza. Temos a fila limpa, posso salvar aqui. Caso você queira depois manualmente, mas que eu queria depois de uma maneira fácil ficar limpando essa fila enquanto eu tô testando. Tá aqui, ó, cleanup. Só coloca esse nome aqui, chumbado, né? Porque você vai executar isso aqui sozinho. Então aqui, ó, ele limpa a fila com toda certeza sempre para você. Beleza? Então eu vou salvar. Vou voltar aqui no primeiro, no principal. Temos a mensagem aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar o pin de todos eles, tá? E vou começar a mandar as mensagens. Tiro o pin de todos. Salva, para garantir. Atualiza aqui, só para garantir mesmo. E vou vir aqui na parte de executions, beleza? Então vamos mandar as execuções de mensagens aqui. Então eu vou mandar uma por uma. Vou mandar oi, como, cadê? Como vai, tudo bem? Então o como vai tudo bem, a segunda e a terceira elas vão acabar rápido, ó. Acabou rápido, porque elas já foram para aquele fluxo de finalização lá, né? De parar. Então essa daqui pararam. Se eu olhar, ele vai parar. O meu fluxo aqui não tem continuidade mesmo, mas ele vai parar o fluxo aqui, não vai ter nenhum output aqui, tá bem? O outro vai pegar o tempinho que passou e vai somar ali o tempo dela. Ficou 25 segundos pelo tempo todo, né, entre a última e tudo mais. E aí é a primeira trazendo todas as irmãzinhas, como eu falei. Vamos ver? Vou abrir aqui. Vamos ver qual que é o output dela. Rapaz, o output aqui veio como null, message null. Calma aí. Vamos ver que é onde eu errei. Claro. Por que não, né? Como que não teria errado uma lógica? Vamos ver aqui o subexecution, a subexecução dela. Ela é essa daqui. Vamos ver, output, message null. Tá errado isso aqui, ó. Tá errado isso aqui. Mas vamos jogar pro editor e ver o que é que tá errado. Tá? Vou tirar o pin aqui. Aqui é o tempo de espera. Então, oi, como vai? Tudo bem? Tá tudo certo. Beleza, os dados estão legais. Aqui parece que tá ok também. Olha só, deixa eu entender isso aqui, que tem alguma coisa que eu digitei errado, eu acho, hein? Vamos fazer de novo aqui, com os dados que já existem aqui, JSON, messages, tá ali, array, tá? Vamos fazer o map. Será que eu escrevi errado? Eu devo ter escrito errado. Como que eu vou fazer o map agora aqui? No messages. Messages é um array. Ponto. Map. Ok, item. Legal. Para cada item eu vou fazer um JSON. Gente, eu acho que eu sei o erro. Acho que eu fiz assim, ó, parse. Isso aqui não existe, né? É o parse minúsculo, né? Eu acho que foi isso. Tô aqui tentando lembrar, resgatar da minha memória. Quase certeza que foi isso. Pego o content. Agora sim, join. Espaço. Oi, como vai? Tudo bem? Perfeito. Tá? Se eu executasse esse passo agora, não quero executar ele, porque senão ele vai querer executar tudo, vai travar, vai dar todo um problema. Mas se eu executasse esse passo agora, eu veria isso aqui, ó. Oi, como vai? Tudo bem. Para inteligência artificial isso aqui tá ótimo, não preciso ter ponto, vírgula, essas coisas. Não precisa me preocupar não, tá? Nem colocar espaço, quebra de linha, nem nada. Para inteligência artificial, cara, 100%, ele vai devolver para mim a mensagem corretamente. Bom, se eu voltar agora, deixa eu ver para cá, não. Para onde que eu volto? Por que eu tô com dois abertos? Ah, sim, porque um eu tava aberto, o outro foi para ver o subfluxo. Execute substep, aqui eu posso só executar tudo de novo, tá? Para garantir aqui, parte de execution, isso aqui é para fechar, né? Para finalizar. Então vamos lá. Vou mandar outras coisas assim, vou falar. Gostaria de saber sobre a pós. Sobre a pós. Que eu escrevi errado e ainda vou mandar errado, mandar 4 mensagens. Então as primeiras mensagens vão acabar bem rápidas. Chegou da última que eu acho que acabou aqui em torno de 10 segundos, então agora vamos esperar mais 10 segundos, mais 15 segundinhos, 25 aqui ele vai provavelmente parar. Tá bem? 24, 25. Tá, por aqui ele tem que parar já. Já foi o tempo ali, perfeito.
25 segundos, exatamente. Daí tem um tempinho do N8N mostrar aqui pra gente. Legal, então se eu vier aqui copiar para o editor e ver a mensagem final... Gente, parou, peraí. Eu tô abrindo o cara certo? Não, esse aqui não pode não. Cadê? Peraí, não pode acontecer isso aqui não. Será que eu não salvei? Será que eu... Peraí. Unpin, vem aqui. Ah, tá ali, ó. Gostaria de saber... sobre a OS, eu escrevi errado mesmo, sobre a pós. Então tá tudo certinho. Cara, essa etapa também finalizada com sucesso. Show de bola, uma coisinha a mais aqui. Poxa, agora a hora fantástica sobre a inteligência artificial, coisa que tá mudando demais a nossa área no geral, né? E a gente vai falar dos agentes de IA, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero colocar todo mundo na mesma página, trazendo algumas informações fundamentais de inteligência artificial que você já precisa saber nesse ponto. Primeira delas, prompt. O que é o prompt? Prompt já existe na programação há muito tempo. Prompt nada mais é do que um comando. Gente, é um comando e aqui para facilitar ainda é como você se comunica com a IA. Tudo bem? Lembrando, dando um passinho anterior, a IA é uma ideia, inteligência artificial, é uma ideia gigantesca desse universo de machine learning, deep learning. Cara, tem muita coisa. Mas o que a gente vai focar aqui é nas LLMs. As LLMs, ou seja, Large Language Model. Tá? Eu sei que talvez você já saiba disso, já esteja careca de saber, mas colocando todo mundo na mesma página, eu acho importante a gente falando de algumas coisas. As LLMs, imagina que elas leram muitos livros, tá bom? Ela é super inteligente porque ela leu muito livro. Só que não é livro, né? Na verdade, ela é treinada, super treinada, com muita informação, bilhões de informações, legal? E de fato ela leu alguns livros. Só que se você não dá um prompt certo, você não consegue extrair o que precisa dela. E como que ela trabalha por debaixo dos panos para essa extração de informação e de comando e tudo mais? Trabalha-se da seguinte forma, pessoal. Tokens. Tá? O segredo está muito no token da parada. Então vamos lá. Token é uma menor unidade de uma palavra, né? Menor unidade de uma palavra. Existe uma regrinha que a IA vai aplicar aqui, depende da tokenização, da maneira que ela é feita. Mas o que pode ser essa menor unidade? Pode ser uma letra, pode ser desde o primeiro uma palavra pequena, tá? Tipo sol. Pode ser uma parte um pouco maior, se a gente fosse falar parâmetros, poderia ser apenas para, tá? O metros seria outro token, ou poderia ser met e ros. Poderia ser um ponto, poderia ser um espaço. Por que o token ele é relevante? Primeiro que é a partir dele que é cobrado muita coisa. Nessa unidade de palavra, o token que você envia, que é o texto, está no seu prompt, né? Tá no texto, e o token que você recebe, tudo isso você paga. E ele sempre vai quebrar, nunca vai colocar uma palavra gigantesca. E a importância disso tem tudo a ver com a ideia do autocomplete dessa LLM. Porque é matemático puro, tá? Matemático puro. Eu vou te dar o contexto. Uma mãe diz para o filho num dia chuvoso: se sair, lembra de levar o quê? Olha, poderia ser guarda-chuva, tá? Dia chuvoso. Poderia ser casaco e poderia ser brinquedos. Por que poderia ser? Porque a inteligência artificial, ela tem alguns padrões que ela vai buscando ali, contexto, da maneira que ela guarda as informações, e ela observa e dá uma pontuação para cada uma dessas coisas. Olha, guarda-chuva, cara, 98% dentro desse contexto é guarda-chuva que a mãe está falando. Mas pode ser que uns 80% de dia chuvoso pode estar frio também, né? E seja, sei lá, vai que essa criança gosta de brincar, 12%. Por causa do restante dessa informação e de todo o contexto, aqui então entra a parte do contexto, tá? O contexto é super relevante. Então ela vai analisar o contexto inteiro, a LLM olha o contexto inteiro, e sempre vai pegar o próximo token que vai vir aqui. Se no próximo token começar com K, então o que vai continuar? Zaco, tá? Saco, casaco. Vai continuar assim. Se o próximo token a ser pegado é um guarda-chuva, ela vai continuar assim, tá bem? E qual que é a probabilidade dela pegar? Pô, guarda-chuva, 98%, mas ela não é determinística, ou seja, não significa que sempre ela vai pegar o guarda-chuva, ela poderá pegar casaco, poderá pegar brinquedos a partir de ajustes finos que a gente passa para ela.
A gente pode fazer ajustes finos, falando assim, olha, eu quero que você seja mais criativa, menos criativa. E mais criativa, pô, se sair, lembra de levar brinquedos aí pra você se divertir bastante na chuva, porque vai ser bacana. Então, é só questão de eu entendendo as coisas que tá fazendo parte disso tudo, tá? Então, o prompt é o comando que eu vou me comunicar com a IA. Tudo é feito a partir de tokens, porque é feita uma matemática que é olhada para um contexto inteiro, dado pontuação para quais as próximas palavras que podem chegar. Não são palavras inteiras, são pedaços da palavra. E a partir do pedaço anterior, vai fazer mais sentido qual é o próximo pedaço que vai continuar sendo falado ali para LLM, tá bom? Então, ela vai ter um contexto muito grande, muitas informações, mas quanto melhor eu me comunicar com ela, melhor eu extraio as informações dela. E ela é um grande autocomplete mesmo, ela vai completar as próximas coisas. Isso é muito bom para minha criatividade, para trazer coisas relevantes, mas chega um momento que ela perde. O contexto, ele tem uma janela de contexto, ele tem um tempo, um momento que ele começa a esquecer, que ele começa a se perder. Então, quanto mais informação colocar, nem sempre é melhor. Tudo são detalhes que a gente precisa ir imaginando, tá bem? Legal, então essa é a base da IA. Agora, a partir da base da IA, vamos entender como que foi o acontecendo as informações aqui da gente começar a usar essa IA, tá? Input do usuário, vamos imaginar dessa forma, passando para uma inteligência artificial, tá? E saindo o output para o usuário, né? Para ele ver qual que era a saída. Baseado nisso daqui que eu estou mostrando para vocês, tá bem? Eu mandava um input ali, mandava todo o contexto, ela entendia o que ela deveria continuar fazendo a frase e devolveria a frase. Agora, isso aqui é a fase 1, né? Vamos pensar assim, o começo da IA. Chegou o momento que a coisa começou a ficar mais interessante, tá? Se você olhar lá, o chatzinho, ele deixou de ser um simples chat. De repente, essa IA, ela está tendo outras ações mais legais ainda, coisas mais interessantes que começaram a crescer ali. De repente, ela pode ver imagem, tá? De repente, vou colocar assim, a imagem, de repente ela pode fazer pesquisa na web. Nossa, que legal, né? De repente, ela pode fazer tantas outras atividades. Cada uma dessas coisas, uma aqui que é super relevante, de repente ela começa a lembrar das conversas que estava tendo com você, tá? Ela começa a lembrar. Tudo isso daqui que a gente está colocando aqui começou a ser a evolução da IA para ela ter ferramentas, tá bem? Ferramentas, tools. Vou colocar aqui como tools, ferramentas. Memória, aqui eu vou colocar como memória, tá? Esse aqui é o memória. Ela começou a ter tools, várias ferramentas, de diversas formas, tá bom? Cada uma dessas aqui, umas tools. Então, o que é isso daqui? Essa IA agora, ela se tornou um agente. Por que ela se tornou um agente? O agente, ele consegue, através de tools, de pensamento, memória, não só memória, mas pensamento mesmo, tá? Começar a pensar e tomar decisão. Deixa eu entender, esse input foi uma imagem. Então eu tenho uma tool de leitura de imagem, vamos pensar dessa forma, ou até uma tool que transforma imagem. Porque o input está falando assim, olha, pega essa imagem que eu enviei e transforma ela em uma imagem, o rosto dessa pessoa, mas num corpo de um cachorro. Aí ele vai pegar o tool dela de transformação de imagem, o agente está tomando a decisão, entendendo o que ele deve pegar para te dar o output. Não é só um fluxo linear agora, simples, de entrou alguma coisa e interpretou e já saiu. Essa IA, ela tem um limite, tá? Toda LLM, ela tem um limite. Ela foi treinada até, sei lá, mês passado, vamos pensar assim. Mas o que tem de notícias hoje? Então vamos supor que ela tem uma tool de news aqui. O que tem de notícias hoje? Se eu perguntar para um agente que... Pode ser a web, né? Mas se eu perguntar para o agente, o que vai ter de jogo de NBA essa semana? Se ele não tiver aqui, primeiro, a data que ele tá agora, e ele não tiver uma tool de pesquisa na web, ele vai te responder assim, olha, essa semana foi treinado, vamos supor que foi treinado até 2024. Essa semana, dezembro de 2024 aqui, vai ter o jogo de não sei o que, que ele até tinha essa informação. Mas em 2004, pô, a gente tá em 2025. Agora, o agente, ele consegue ter tools, ferramentas, e isso expande o poder dele. Tudo bem? Então, nessa fase de agentes, e aí, é claro, existem outras maneiras de se trabalhar aqui com agente, de mais a fundo e tudo mais, mas é legal que um agente, ele vai ter, claro, o seu prompt, o seu comando, a maneira que ele tem que pensar, o que é que ele tem que fazer. Conforme a gente vai estudando engenharia de prompt, a gente vai entendendo melhor a construção de prompt para extrair o melhor de cada um deles, não é isso? Para falar como que vai usar as tools e etc. Tá bom? Então, a grande sacada do que a gente vai fazer agora está toda dentro dessa ideia de agentes de inteligência artificial. Então vamos lá, vamos construir aqui o nosso próximo workflow. Deixa eu abrir aqui. Esse próximo workflow eu vou chamar de SDR IA. Então ele vai vir trabalhando com toda a ideia da IA.
eu vou receber aqui, quando for executado, um payload. Vou colocar aqui payload. Carga útil, né? Muito bem. Coloquei a minha carga útil aqui, payload, e um objeto. Show de bola. Vou salvar, vou voltar para cá e vou chamar esse próximo subworkflow. Tá? Executa um subworkflow. Esse subworkflow aqui, IA, o payload vai ser aquele payload, mas eu tenho a mensagem agora, eu tenho uma informação a mais para colocar no payload, né? Então deixa eu só colocar aqui, ó, IA. Então como que eu vou fazer para ajustar a informação que eu tenho a mais agora? Aqui no payload, então, eu ainda vou habilitar as expressões, tá? Eu vou mandar o objeto, vou primeiro soltar tudo, esses 3 pontinhos do JavaScript é o espalhar, né? Eu vou espalhar tudo que tem no Node, o nome do Node é payload. Então espalha tudo que tem aqui no payload JSON, tá? Além de espalhar tudo, deixa eu só ver que ele ainda tem um payload JSON payload. Beleza, agora sim. Espalhamos tudo. Beleza, espalhamos tudo. Além do mais, na parte do mensagem agora, então na parte ali do mensagem, a gente vai ter que colocar mais uma informaçãozinha. Então deixa eu ir por partes, ó. Vou espalhar tudo. Na parte do mensagem, eu vou arrumar ele, que é um objeto. Vou espalhar tudo também, que tem em Node. Payload. JSON. Payload. Message. Porque aqui eu quero substituir só um detalhezinho. Na mensagem, deixa eu só ver como que ele está aqui. Na mensagem, false, net, message ID, date, content. Tá só gostaria, tá vendo? Eu quero pegar o que tinha anterior no content, ou o que ele recebeu agora no content. Eu quero adicionar essa mensagem aqui, ó, JSON message. Agora deixa eu ver como que ele está inteiro. Então pode ver, ó, que o content foi substituído por essa informação e o resto das informações estão aqui todas do jeito que já estava corretamente. Então é uma estrutura de dado, a gente está estruturando o dado com o JavaScript, passando o próprio objeto, espalhando tudo que tem dentro do payload, mais a parte da mensagem eu venho e espalho num novo objeto a parte da mensagem, alterando o que tinha em content, que tinha só um gostaria, agora ele tem a mensagem inteira. Gostaria de saber sobre a pós. E é isso que eu vou enviar aqui para o nosso Node IA, tá bem? Deixa eu só ver se eu preciso pinar aqui para que a automação não execute muitos steps e que eu mantenha todo o dado que eu tenho ali, né? Então eu vou executar aqui. Nó referenciado de payload, mas não foi executado ainda. Claro que foi, meu amigo. Na verdade aqui, ó, clicando aqui, né? Só cliquei na setinha ali, mas aqui fica melhor. Então, ó, payload from message content, perfeito. Eu arrumei o que eu precisava, que era isso daqui. Vou salvar, vamos voltar para cá. Aqui eu preciso entrar na parte de executions, vou entrando aqui. E vou copiar essas informações para o editor e revisar aqui, né? Payload, tudo certo, ó, recebi. Tá bem? Legal, cara. Temos a ideia inicial da nossa IA. Vamos dar mais uma pausa e parabéns porque você chegou até aqui, você já está no outro nível, enquanto algumas pessoas já desistiram, você ainda não. Então olha só, você montou um sistema capaz de interpretar a mídia, entender o que o usuário está tentando comunicar e preparar os agentes de IA para agir com mais precisão. Nota que aqui não é mais um playground, agora você está num projeto real de gente que sabe o que está fazendo. Amanhã a gente vai entrar na reta final com a construção completa da, que eu chamei carinhosamente de Aline, nossa agente SDR, que qualifica o lead ali, que vai fazer toda uma orquestração. Então amanhã vai ser dia de orquestrar múltiplos agentes, o agendamento, consultor, gestor de dados, criar integração humanizada com pausas e mensagens contextualizadas. A gente vai integrar também com o Google Calendar, com Supabase, Google Docs e mais. A gente vai implementar também um monitoramento via Discord e um backup automático de workflows. Então vai ser uma aula